8 da página 154. Vamos lá. A questão pede: considere todos os números de 5 algarismos distintos formados com os elementos do conjunto A igual a 1, 2, 5, 6 e 8. Muito bem, vamos dar uma analisada no que a gente já leu até aqui. Você vai observar esses 5 algarismos desse conjunto A. Ok, você tem números ímpares, você tem números pares, tem números primos, né? O 2 e o 5 são números primos, tá certo? E o conjunto só tem, de fato, 5 algarismos. Aí vem a ideia. Agora, os números distintos que você forma com esses 5 algarismos. Números distintos como assim, professor? Por exemplo, o número 12.568, certo? É um número formado apenas por esses 5 algarismos. Beleza? Muito bem. Aí, se você variar, se você permutar esses algarismos, por exemplo, eu vou permutar, vou colocar o 2 na frente do 1, aí eu já vou ter 21.568. É outro número, mas também formado pelos mesmos 5 algarismos. Muito bem. E ele diz mais assim, ó, considere todos os números de 5 algarismos formados com elementos do conjunto. Isso. Aí ele pede: calcule a probabilidade de, ao sortear um deles, aqui a gente já vai mergulhar no cálculo da probabilidade mesmo, tá certo? Mas vamos lá. Mas deixa eu só fazer uma análise aqui, ó. A questão, ela pede para a gente considerar os números de 5 algarismos distintos. Tá. Eu sublinhei aqui distintos. Isso quer dizer o quê? Que números como, por exemplo, 12.566, veja, o número 12.566, embora seja formado por esses 5 algarismos, ele tem em si uma repetição de 2 algarismos, uma repetição do algarismo 6. Não, esse número não entra nessa brincadeira. O número 11.111 também não entra nessa brincadeira. O número 22.555 também não. Por quê? Porque todos os algarismos devem ser diferentes, devem ser distintos. Aí ele pede, calcule a probabilidade de ao sortear um desses números, este ser. E aí você tem as letras da A até a F. Primeiro passo: qual é o teu espaço amostral? Aí você tem que ter aquela visão panorâmica. Eita, professor, mas isso quer dizer que eu vou ter que escrever todos os eventos, todas as possibilidades? Não, não é necessário. Agora, é necessário que pelo menos você tenha uma ideia precisa desse espaço amostral, ou seja, qual é a quantidade de elementos desse espaço amostral? Ô professor, e como é que eu faço isso sem escrever? Saca a ideia. Qual que é a quantidade do nosso espaço amostral? Eu representei isso, por n de ômega, né? Ou seja, a quantidade dos elementos do conjunto ômega, do espaço amostral. A galera do segundo ano se lembra que há alguns meses nós trabalhamos análise combinatória, não é? Permutação, para ser mais específico. Observe que este é um típico problema de permutação. Tanto é que, ao ler o enunciado e dar alguns exemplos sobre os números formados por esses 5 algarismos, eu disse, olha, você permuta de lugar, ou seja, você troca um algarismo de lugar e você já gera outro número. Então para e pensa comigo, quantos algarismos você está trabalhando? Você está trabalhando com 5 algarismos. Se você brincar de permutar, ou seja, de trocar de lugar esses 5 algarismos, quantos números formados com esses 5 algarismos você conseguirá? Isso é a mesma coisa que pensar em 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai te dar 120. Peraí, professor. Quer dizer que aqui no nosso espaço amostral a gente vai ter 120 números formados por 1, 2, 5, 6 e 8 que são diferentes?
Exatamente. E aí eu fiz só um esboço. Se a gente começasse a construir, não é, o nosso espaço amostral, pessoal, ordenadamente, ou seja, do menor até o maior número, teríamos 12.568. Aí eu vou permutar aqui, ó, trocar de lugar o 8 e o 6. Aí eu já teria um número maior, 12.586. Você percebe isso? Aí agora eu vou trocar de lugar, ó, o 5 com o 6. Aí eu já teria 12.658, já aumentei uma centena. E por aí vai. Agora me diga, quais os últimos números, ou seja, os maiores, já que eu estou organizando ordenadamente, tá certo? É claro que espaço amostral, não é? Ele não exige a ordem, tá certo? Eu só estou ordenando para induzir o meu aluno a perceber que essas questões dos tópicos A, B, C, D, E e F, elas são facilmente resolvidas quando você tem essa visão panorâmica, não é? Ainda que incompleta, mas você já tem aqui a quantidade de elementos e você já tem assim pelo menos uma ideia da ordem deles. Os dois grandões, os dois maiores números serão 86.512 e 86.521. Nenhum número formado por esses 5 algarismos apenas será maior do que 86.521. Ah, mas que beleza, agora dá para a gente brincar. Vamos lá. Letra A. Qual a probabilidade do evento A? Vou usar essa expressão, ou seja, qual é a probabilidade de você sortear o número 85.216, que estaria, assim, um pouco antes desses dois últimos, né? Talvez o antepenúltimo, antes do antepenúltimo, alguma coisa assim. Muito bem. Aí você pensa, puxa, quantos 85.216 aparecem no espaço amostral? Quantos? Só um. Ah, então é uma possibilidade em comparação com 120 possibilidades. Isso é probabilidade, isso é medir a chance de algo acontecer. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas matematicamente você faz uma previsão. Caso aconteça, olha, a chance disso acontecer é tanto por cento. Então, ó, repetindo, a probabilidade de 85.216 ser sorteado é a probabilidade de 1 em 120 possibilidades. E quanto que dá 1 dividido por 120? Vai dar 0,008333333. É uma dízima periódica. Tá? Se você multiplica por 100, você pode usar aqui o sinalzinho da porcentagem. Professor, é obrigatório colocar sempre as probabilidades em porcentagem? Aí depende do enunciado da questão. A questão não fez referência a isso, então tanto faz. Eu poderia terminar aqui, tá certo? Já que ela não exigiu a porcentagem, tá joia? Mas em porcentagem é menor que 1% de você sortear um número num total de 120 números, tá certo? Imagine aqui uma urna e papeizinhos onde você tem esses números escritos. A probabilidade é menor que 1% de você sortear exatamente o papelzinho com esse número escrito. A letra B, qual é a probabilidade de você sortear um número par? Opa, esse é um evento interessante. Quantas possibilidades há no evento número par dentro desse espaço amostral? Aí, de novo, a ideia de permutação ela vai nos ajudar a dar o pulo do gato, porque veja, se eu for ficar contando, esse termina, não em 8, então ele é par, esse termina em 6, então ele é par, esse termina em 8, ele é par, esse termina em 2, ele é par, esse termina em 1, não é par. Cara, você iria gastar um tempo fenomenal e desnecessário. A matemática, não é? Deus criou a matemática exatamente para a gente criar tecnologia, para a gente criar o conforto, né? Realizarmos grandes empreendimentos com o menor gasto de tempo e energia. Isso é matemática, tá certo? Então, como que eu crio um dispositivo tecnológico para calcular a quantidade de números pares sem ficar contando manualmente?
Ah, olha os termos, né? Modo manual, modo automático. A gente usava bastante essas expressões lá, não é? Em análise combinatória. Muito bem. O que é um número par? O número par é aquele que é divisível por 2. Muito bem. Os números divisíveis por 2 são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Ah, meu amigo, minha amiga. Então eu vou colocar assim, ó. Aqui você tem três números pares, três algarismos pares. Os números formados por esses 5 caras serão pares se ternarem com eles. Ah, então terminou com 2 é par, terminou com 6 é par, terminou com 8 é par. Então te restam 4 opções para você permutar, independente da posição dessas permutações, ou melhor, independente da permutação desses elementos, como aqui você tem 2, como aqui você tem 6 e aqui você tem 8, o número formado por esses 5 algarismos ele será um número par. Ou seja, pegue os 4 algarismos e permute-os. Permutação de 4 algarismos é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Então você tem 24 números pares que terminam com o algarismo 2 aqui dentro. Você vai ter 24 números pares que terminam com o algarismo 6 e por aí vai. Então você vai ter 3 vezes 24 possibilidades, ou seja, 72 possibilidades. Essa é a quantidade de possibilidades do evento um número par. Agora calcule a probabilidade de você sortear um número par. Será a probabilidade do evento B, não é? Ou seja, a probabilidade de ser par. Bem, a probabilidade de ser par é a divisão entre a quantidade de possibilidades dividida pela quantidade de possibilidades totais. São 72 possibilidades de números pares dividida pelas 120 possibilidades que existem aqui no seu espaço amostral. Dividir, você vai obter 60%. E por aí vai, tá certo? Aqui na letra C, só comentando as demais resoluções, observe que eu fiz assim, ó. Bem, se 72 números são pares, como não existe uma terceira categoria, ou o número é par ou ele é ímpar, então se eu fizer 120 menos 72, eu vou obter aí exatamente a quantidade de números ímpares. E aí vou dividir por 120 e vou obter a porcentagem, a probabilidade. Uma outra maneira é você pensar assim, bem, se eu tiro de 100% a probabilidade de eu sortear um número par, eu vou obter a probabilidade de sortear um número ímpar. Tá certo? Por quê? Porque o conjunto dos números ímpares e o conjunto dos números pares são conjuntos excludentes. Não tem um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Então as suas probabilidades são complementares. Tá certo? Então eu pego lá de 100%, né? 100% é igual a 1, tá certo? Ó, o que eu quero dizer é o seguinte: o que é 100%? É 100 sobre 100. Ora, 100 dividido por 100 é 1. Né? Então, se eu pego lá 1 menos 0,6, ou 100% menos 60%, eu vou obter 40% do mesmo jeito. Tá certo? Muito bem. Agora, a probabilidade de um número múltiplo de 5 ser sorteado. Bom, de novo, quantos números múltiplos de 5 existem nesse espaço amostral? Cara, só tem um número 5 e, não é? Para o cara ser múltiplo de 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Se lembra da tabuada do 5? Tudo termina em 5 ou em 0. 5, 10, 15, 20, 25, 30, tá certo? Mas aqui não tem 0, só tem 5. Então imagine aqui substituindo esse 2 por 5. Então são 24 números. 24 números são divisíveis, são múltiplos de 5 e também divisíveis por 5. Tá certo? Então, maravilha. 24 dividido por 120. A letra E. A probabilidade de ser sorteado um número maior que 12.586. Opa, um número maior que 12.586? Ei, veja, eu tenho aqui 120 números. 12.586 é o segundo, tá certo? Então, qual é a probabilidade de eu sortear um número maior que ele?
maior que ele, não pode ser igual a ele? Não pode ser. Então, eu vou contar a partir do 12.658. Ei, de 12.658 até 86.521, você tem quantos números? Você tem, ó, 118 números, já que com 12.586, 12.568, você vai obter os 120 algarismos desse conjunto. Ah, é verdade. Então a probabilidade de eu obter um x maior que 12.586, ou seja, um número maior que esse cara, é de 118 em 120. Ah, muito tranquilo. Isso vai dar uma probabilidade maior que 98%. E para a gente terminar com a galera dos segundos, a probabilidade de você sortear um número menor ou igual a 86.156. Cara, localize 86.152. Você vai perceber que ele vai estar por aqui, ó. Tem esse cara, esse, você vai ter, não é? Antes desse camarada, 86.252, e aí você chega no 86.152. Tá? Então, qual é a probabilidade dele ser menor ou igual? Ora, menor ou igual, então ele pode ser 86.152. Existem 116, 115 menores que ele, mais 116 menores ou iguais a ele. Então 116 dividido por 120 vai dar mais que 90%. Tá certo, pessoal? Com essa questão, você pode resolver todas as semelhantes lá das outras que eu pedi para você resolver, tá certo? Então espero que a galera consiga